Olá, pessoal de Virgem! Chegou o guia de julho de 2026. E olha, se preparem, viu? Porque este mês promete ser uma verdadeira montanha-russa, cheia de contrastes, mas também de oportunidades que são, assim, únicas. Bora mergulhar para entender o que os astros estão preparando? A grande chamada de julho de 2026 é essa, um espírito de aventureirismo no ar. É como se de repente surgisse uma vontade enorme de mais leveza, sabe? Mais diversão e principalmente de viver coisas novas. E com isso, a rotina, nossa, ela vai parecer mais pesada do que nunca. Ok, para a gente navegar por esse mês de altos e baixos, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente fala sobre essa energia de aventura. Depois, o início do mês e o conflito entre rotina e mudança. Na metade, o foco é dinheiro e alguns cuidados. No final, carreira e conexões. E para fechar, claro, as chaves para o sucesso em julho. E já começamos com um paradoxo, olha só que interessante. Ao mesmo tempo que o universo todo está gritando a aventura, a influência do Sol em Câncer vem e mexe lá dentro, sabe? Pode trazer uma onda de insegurança, despertando aqueles medos, aquelas dúvidas. É literalmente o desejo de explorar, batendo de frente com o medo do desconhecido. Então, a pergunta que fica é: como a gente lida com essa bagunça interna? A chave, segundo os astros, é investir em coisas que dão prazer. Se joga num hobby, vai praticar um esporte, tira um dia para relaxar num spa, e a dica de ouro mesmo é planejar uma viagem. Especialmente durante a lua cheia do trovão, lá no finalzinho do mês. Essa energia é poderosa. Pode ser exatamente o empurrãozinho que faltava para romper com a negatividade e dar o start numa mudança de verdade. Certo, agora vamos para o início do mês. É aqui que essa luta interna, essa guerra, ganha ainda mais força. Pensa assim, de um lado está a rotina, as contas para pagar, as obrigações de sempre. Do outro lado tem uma vontade que é quase incontrolável de chutar o balde, quebrar as correntes, ir atrás de algo novo. E essa tensão fica muito clara aqui. O problema é aquela sensação de estagnação, trabalho monótono, a vida meio sem graça, o círculo de amigos meio limitado. E o desejo é uma sede de mudança, uma vontade de sentir de novo aquela alegria de criar, de fazer algo diferente. E aí, a astrologia vem com uma sugestão que parece simples, mas é poderosa. Um hobby. Mas não é só um passatempo, não. É visto como uma verdadeira salvação do tédio, um jeito de reacender a criatividade, de conhecer gente nova e ampliar o círculo social. E, quem sabe, isso pode até se tornar uma nova paixão, uma nova questão de vida. E bem na hora certa, quando essa tensão está no auge, acontece uma mudança no céu. Vênus entra em Leão. E o que isso significa? Significa um desafio direto àquela natureza super prática e funcional de Virgem. A lógica começa a perder espaço para o desejo, para o querer. E essa mudança é, uau, poderosa. Sabe aquela praticidade toda virginiana? Ela começa a dar lugar para um desejo por um pouquinho de luxo, por coisas bonitas, por relaxar em lugares charmosos. E o conselho dos astros é bem legal. Que tal começar pelo simples? Renovar o guarda-roupa, por exemplo, já é um primeiro passo para se permitir um pouco mais, para se agradar. Muito bem, chegamos no meio do mês. E agora o assunto muda para dinheiro. E tem notícias muito boas vindo por aí, mas elas vêm junto com um alerta bem importante que não dá para ignorar. A previsão financeira é ótima, gente. Sabe aqueles investimentos feitos lá atrás? Pois é, eles finalmente começam a dar retorno. A renda geral tem um potencial enorme para aumentar. O dinheiro finalmente começa a fluir de um jeito mais legal. Ok, mas com mais dinheiro entrando, a gente precisa de mais estratégia, né? A recomendação aqui é bem direta. É hora de pensar em investimentos sólidos, imóveis, ações, coisas que têm futuro. E, por favor, muito cuidado com a tentação dos gastos por impulso. É preciso resistir. E é aqui que entra aquele alerta que eu comentei. Mercúrio entra em Câncer. E essa influência planetária, o que ela faz? Ela meio que embaça nosso julgamento racional, sabe? E coloca as emoções no comando. E a gente sabe que emoção e dinheiro nem sempre é a melhor combinação. É isso. Essa influência faz com que o coração tome a frente da cabeça. E quando as emoções estão no controle de tudo, aí que surgem os riscos. Principalmente quando o assunto é dinheiro ou aquelas novas oportunidades que parecem imperdíveis. O grande perigo aqui é a desorientação. Fica muito fácil se sentir atraído por propostas que parecem incríveis, mas que no fundo podem ser verdadeiras armadilhas. Então a recomendação astrológica é bem clara. Pisa no freio. Dá uma pausa em grandes projetos. Se tiver alguma decisão muito importante para tomar, adia.
É melhor evitar fazer escolhas com a cabeça quente, baseadas só na emoção do momento. Ufa! Chegando na reta final de julho, a energia muda de novo e o foco agora vai todo para a área profissional. Então é hora de apertar os cintos, porque o ritmo vai acelerar de um jeito súbito, com um senso de urgência bem forte. O trabalho vai disparar. A sensação vai ser exatamente essa, de que tá faltando tempo para tudo. É como correr contra o relógio o tempo todo. Para conseguir cumprir os prazos, vai ser preciso acelerar o passo. E isso pode significar que alguns planos pessoais vão ter que ficar um pouquinho de lado, pelo menos por enquanto. Mas calma, tem uma ajudinha cósmica a caminho. Marte entra em Gêmeos, e isso dá um impulso e tanto. É uma energia que favorece muito carreiras que lidam com gente, sabe? Serviços, vendas, comunicação. A sociabilidade vai lá para cima, o charme fica no auge. É o momento perfeito para fazer contatos, para avançar na carreira. E para fechar o ciclo e garantir que essa onda de sorte nos negócios dure bastante tempo, a astrologia traz um conselho bem valioso: direcionar uma parte do que foi ganho para a caridade. É uma forma de agradecer e de manter essa energia positiva sempre circulando. Bom, depois de tudo isso, vamos resumir quais são as chaves, o guia de sobrevivência para passar por esse mês tão intenso de julho e sair bem. Vamos recapitular as estratégias mais importantes. Então anota aí o guia de Virgem para julho. Primeiro, invista num hobby para combater a rotina. Segundo, se permita um toque de luxo, mas com moderação, claro. Terceiro, invista o que ganhar com sabedoria, sem deixar a emoção tomar conta. Quarto, use e abuse do charme para crescer na carreira. Pense seriamente numa viagem para renovar as energias. E por último, direcione uma parte dos ganhos para a caridade. Fechado? E para a gente terminar, fica essa reflexão no ar. Tá claro que a rotina tá pedindo uma aventura, né? A grande pergunta que Júlio deixa é: por onde essa aventura vai começar?